Torcedor do Vasco estava empolgadaço, com razão, depois daquela goleada em cima do Santos, 6-0, até pegar o Juventude. Qual vascaíno não pegou uma pipoquinha todo serelepe, sentou no sofá e ligou a TV para ver Vasco e Juventude esperando mais uma grande atuação, mais uma vitória? Era confiança total no Vascão. Aí, com 24 segundos de jogo, acontece isso. Pênalti pro Juventude! Bola bate nas mãos de Lucas Piton. Vasco deu a saída, o Piton errou o passe e cometeu um pênalti em 24 segundos. O mesmo Piton que fez 1-0 no domingo deixou o braço aberto dentro da área. Nenê foi pra bola e chutou no cantinho. Partiu o Nenê na canhota! Gol! E a história que tem com o Vasco prefere não comemorar. Muito especial pra mim, né, cara? Um clube que eu tenho um carinho enorme. Aprendi a amar depois que fiquei tanto tempo lá e todo o respeito e carinho que eu recebo até hoje. Nenê tá com 44 anos, é o vovô artilheiro. Não demorou muito para sair o segundo do Juventude. Batalha tocou na frente pro Talhar invadir a área e chutar cruzado. Um começo espetacular do Ju! Gente boa, o que aconteceu com aquele Vasco que fez 6-0 no Santos? Hoje não tem nada a ver com o jogo do Santos. O jogo do Santos já passou. Não adianta, a gente não veio pensando na partida do Santos que ela já passou, ficou pra trás. Ficou pra trás mesmo, né? Vasco não conseguiu chegar nem perto do gol do Juventude. Com o Verratti em campo, o time do Diniz abusou dos cruzamentos. Sem resultado. O artilheiro do Brasil no ano, com 22 gols em 2025, não foi bem ontem, não. Só deu um chute a gol, isolando a bola. A questão de insistência, o Verratti, ele fez ótimas partidas, ele é o artilheiro do time, inclusive comigo, não é só antes de eu chegar que ele fez gols. Então, e hoje não dá pra gente colocar a culpa no Verratti, o time tá de todo abaixo. No segundo tempo, Diniz tirou o Verratti e colocou GB. E não mudou muita coisa, não. O Vasco não conseguiu reagir. Mesmo com a derrota, o Vasco segue fora da zona de rebaixamento em 16º, com 19 pontos. E ainda tem um jogo a menos que o Vitória. Domingo recebe o Corinthians em São Januário. Mas agora a gente tem o jogo em casa, diante do nosso torcedor. A gente é muito forte lá, a gente vai buscar a vitória e é isso. A alegria da torcida vascaína durou pouco e em tempo recorde. Logo no primeiro lance do jogo, com apenas 24 segundos, Reginaldo avançou pela direita e tentou o cruzamento. A bola pegou no braço de Lucas Piton e o árbitro apitou pênalti para o Juventude. Além do pênalti aplicado, a lei do ex também deu as caras. Nenê, ex-Vasco, é que foi para a bola e bateu rasteiro no canto direito de Léo Jardim. 1-0. Ainda no primeiro tempo, os donos da casa ampliaram. Batalha recebeu pelo meio e acionou Tadjari, que mandou para a rede, 2-0. O meia recebeu pela esquerda, puxou para a direita e bateu colocado, mas a bola passou pelo goleiro Jandrei pelo travessão. O Cruz Maltino ainda quase tomou o terceiro gol, após falha do goleiro Léo Jardim. Na saída de bola para Nuno Moreira, Hermes roubou e chutou, mas Tietê salvou na linha. O Vasco segue com 19 pontos na beira da zona do rebaixamento e agora enfrenta o Corinthians em casa na luta para tentar se distanciar ainda mais do Z4. Lucas Pedrosa. Um tiro de raspão doeria menos. Perdeu o dedinho ou vê isso? Perdeu o dedinho. Você não usa pra nada mesmo? Ai, gente, para. Eu não tô... Hoje a minha barriga tá doendo de tanto que eu tô rindo. Pô, não toca violão mesmo, pô? Pô, pior que... Cara, inacreditável, cara. Eu juro, cara. Ai, meu Quando Deus. A minha mãe fala que quem ri muito é que tá rindo de nervoso. É verdade, que hoje eu tô nervosa. Vai, Pedrosa. Cara, quando eu vi a escalação e o Nenê tava nela, eu pensei, o destino não seria tão cruel. O destino me respondeu com 20 segundos. Cara, é triste, porque realmente eu gosto muito do Nenê, sou fã do Nenê. Pra mim, ele é um ídolo do Vasco, ídolo das vacas magras, ídolo dos momentos ruins. Ele que é um cara difícil ser ídolo nesse momento, que sempre né? respeitou muito essa camisa, tem uma identificação enorme, fez tudo que podia fazer dentro do que era proposto naquele momento.
mas ele não tem culpa de nada, muito pelo contrário. Se a gente for falar de alguém que tem culpa, é o Lucas Piton, que cometeu um pênalti infantil com 20 segundos de jogo. Um jogador que eu já falei aqui, gosto muito ofensivamente, para mim ele é um dos melhores do Brasil no quesito ofensivo, mas defensivamente ele é uma água. E 2025 dele é muito ruim. É um 2025 cheio de falhas, é um 2025 que acaba sendo decisivo nas eliminações do Vasco também na Copa Sul-Americana, dentro do Campeonato Brasileiro. E ontem ele novamente colocou o jogo do Vasco a perder, quando ele acaba fazendo um pênalti com 20 segundos, e aí o Nenê cobra e faz 1-0. Só que depois do 1-0, o Vasco não jogou muito não, Fernando. Eu até imaginava que o Juventude iria baixar as linhas e o Vasco viria para cima, mas foi ao contrário. O Juventude continuou jogando na grande deficiência do Vasco, que é a profundidade, que é o sistema defensivo. E aí, numa bola, o jogador do Juventude acabou escapando, bate cruzado e, para mim, acho que era uma bola defensável. O Léo Jardim, para mim, aceitou o gol naquele momento. Acho que ele tinha que ter ido com o pé para poder pegar essa bola rasteira. 2-0, e a partir daquele momento ali, Fernanda, você se pega pensando em tudo que já tinha acontecido com o Vasco nas últimas partidas. O 6-0 contra o Santos em nada me iludiu no sentido do sistema defensivo. Eu falei aqui, inclusive, o Hugo Moura poderia ter sido expulso no começo do jogo, o Vasco tomou um sufoco do Santos no começo do segundo tempo e o 6-0 ele foi muito bom para o sistema ofensivo. O sistema defensivo do Vasco continua sendo precário. E ontem, com 2-0 no placar, o Fernando Diniz, aí a gente já vê por outra ótica, ele resolve repetir a escalação usando o Verratti. Ele não resolve repetir a escalação do 6-0. E aí, cara, a derrota do Vasco não foi culpa do Verratti, a derrota do Vasco não passa pelo Verratti. Mas quando você tem um 6-0 e o campo te responde com um 6-0, você tem que manter aquilo ali. Você tem que manter... Você começaria, então, com o Verratti no banco? Começaria. O campo te responde, Fernanda. O futebol ele precisa ser respeitado pelo momento. O David é um jogador que entrou no time do Vasco e ele conseguiu fazer o Vasco ganhar de 6-0. Pra quem não sabe, a gente fala do Coutinho, a gente fala do Nuno, fala do Ryan, que são ótimos, mas o David foi muito bem contra o Santos também. Por que você não mantém a formação depois de um 6-0 com o campo te respondendo? E digo isso, cara, o Verratti não é um cara descartável, ele carregou o Vasco nos 2 últimos anos, ele é o capitão do Vasco, ele é o artilheiro do Brasil, mas, cara, você tem que respeitar o campo. E a partir daquele momento ali, o Vasco se tornou um time engessado, que pouco rondou a área do time do Juventude, que novamente ficou condicionado em cruzamentos, porque ele é muito bom nisso, e ele é um jogador fixo, ele é um cara que não se movimenta para provocar desencaixe na defesa adversária. Então, era difícil você buscar um resultado de 2-0, com o Juventude muito bem treinado pelo Thiago Carpini, que baixou aí sim suas linhas no segundo tempo e conseguiu se defender sem muitos esforços. Mas eu não posso falar só do Verratti. O Lucas Freitas foi muito mal, o Lucas Piton foi mal, o Vasco perdeu o PH de última hora porque teve uma indisposição, o Jair faz muita falta nessa saída de bola, o Tietchan foi mal, o Nuno foi mal, o menos pior foi o Coutinho, que buscou o jogo em algum momento, que tentou de alguma forma conseguir fazer o Vasco ir pra frente, mas era um time realmente sem inspiração, não gosto de falar isso, mas sem vontade também, e uma equipe muito diferente do que se viu contra o Santos. Mas aí, Fernanda, a diferença foi o jogo do Santos. Esse Vasco aí é o que a gente está vendo a temporada inteira. E o técnico Fernando Diniz falou sobre esse desempenho do Verratti em campo, Rodolfo. O Verratti, ele fez ótimas partidas, ele é o artilheiro do time, inclusive comigo, não é só antes de eu chegar que ele fez gols. Então, e hoje não dá pra gente colocar a culpa no Verratti. O time teve todo abaixo. Tem a ver o Verratti com o primeiro e o segundo gol, por exemplo. O outro time baixou a linha e marcou mais forte. Então não adianta a gente achar o Verratti ser o culpado pela derrota. Ele é um cara que nunca bota o jogador na fogueira e eu acho isso muito legal. Eu gosto de treinador que tenta proteger seus personagens, né? O Pedrosa foi um cara que mais defendeu a titularidade do Verratti neste programa, né? Talvez até... Eu defendia mais o respeito do que qualquer outra coisa. Sim, exatamente. Porque a torcida já estava passando dos limites e continua passando dos limites com a falta de respeito pra mim. Exatamente. Então você sempre... Mas o próprio Pedrosa acabou de falar, Vini, que ele escolheria o Verratti começando no banco de reservas. Mas a gente sabe que o Diniz, para ele mudar o que ele entende enquanto formação, ele é pouco flexível. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Inclusive, eu tô com o Pedrosa. Eu acho que aquilo que deu certo deveria ser mantido. O Verratti não tem culpa nisso. Só que se a gente for olhar o estilo de jogo quando o Verratti está em campo, por exemplo, eu estava vendo os números do Vasco ontem, só no primeiro tempo foram 15 cruzamentos. Isso não é por acaso, é porque a gente sabe que a maior virtude do Verratti fica condicionado, né? né? Exatamente, parece que o estilo de jogo é esse, vão ficar buscando a bola aérea com o Verratti para ver se dá certo. E nos outros jogos anteriores,
Só o número de cruzamentos foi bem menor no jogo inteiro do que nesse primeiro tempo contra o Juventude. Então, acho que assim, quando o Verratti está em campo, o estilo de jogo fica muito nisso. E o Diniz, ele não pode culpar o Verratti. Se o Verratti entra em campo como titular, é porque o Diniz escolheu. Seria totalmente coerente da parte dele ele chegar e falar, eu concordo, o Verratti não era para ser titular, acho que a culpa é dele. Não faz sentido. Ele estaria assinando o erro dele. Então, assim, eu acho que o Diniz, ele precisa rever. E aí, ele tem que fazer um estudo sobre o adversário, como é que o adversário vai se comportar, como que é a tendência, o adversário joga em casa, Sim. Juventude. Ele deveria fazer esse estudo. Mas eu tô com o Pedrosa. Se você faz um 6-0 jogando muito bem com o David em campo, por que não manter? Eu acho que o Diniz poderia ter mantido para esse jogo e isso não seria nenhum problema com o Verratti. Entre aspas, não ia queimar o Verratti. Muito pelo contrário. A gente está falando Era o melhor momento para ele fazer isso. Exatamente. Exato. E outra coisa, Era o o que melhor mais me momento. espanta é o seguinte, o Pedro não fica no banco, Veneno? Sim, ué. O Cano não fica no banco? Fica. Quando o Tiquinho jogava no Botafogo, ele não ficou no banco pro Igor Jesus? O Vitor Roque, o Flaco Lopes e sei lá, quem mais... Não fica no banco quando tá em uma fase? Que negócio é esse? O Vasco é time grande, gente. Se o treinador conseguiu encontrar uma formação que mesmo com o Verratti, repito, que é um cara que eu respeito muito, que eu defendo o tempo inteiro, se ele tá mal, ele tem que sentar no banco. Se ele tá mal, ele não tem que continuar jogando. Eu não consigo entender essa proteção. Todos os times grandes do Brasil, quando o cara tá mal, ele vai pro banco. Por que o Vasco tem que ser diferente? E repito, ontem a derrota do Vasco não passa pelo Verratti, mas a formação com a bola te deu uma resposta. E ele ignorou essa resposta. E vou falar aqui novamente, se não contratar pelo menos 2, 3 zagueiros, o Vasco vai continuar sofrendo. Vai continuar afundado na zona do rebaixamento, vai jogar uma Copa do Brasil nas quartas de final contra o Botafogo sem zagueiro. Sabe quem terminou o jogo ontem como zagueiro? O Vitor Luiz, lateral esquerdo reserva. E isso é normal? Não. Um cara que, inclusive, na própria posição dele foi preterido pelo Pumita? É normal isso? Não é normal. Então a diretoria tem que dar uma resposta. Se tiver tempo, eu até vou trazer informações. Pode trazer aqui. informações, Lucas Vamos Pedrosa. lá. Vai, Lucas Pedrosa. É zagueiro que tá chegando? É zagueiro, tá saindo e tá chegando. É mesmo? Vamos lá, a gente trouxe a informação ontem de que o Bahia fez uma proposta pelo zagueiro Luiz Gustavo de cerca de 5 milhões de euros por 70% dos direitos desse zagueiro e ele está a caminho do Bahia. Luiz Gustavo é uma promessa, é um jogador que surgiu na categoria de base do Vasco da Gama, até foi para a seleção sub-20, acho que era um zagueiro que tinha muito potencial para crescer, mas entendo também que o valor está longe de ser irrisório e entendo também que você não tem nenhuma certeza de que ele vai desempenhar. E quando eu digo isso, é porque o Vasco está vendendo para trazer outro atleta. Esse outro atleta é o Robert Renan, jogador de 21 anos. Luiz Gustavo tem 19, jogador de 21 anos, Robert Renan, revelado pelo Corinthians, sempre foi uma estrela da base, jogou com a seleção brasileira, foi para o Zenit, não teve tanto espaço lá, foi para o Internacional, teve até uma boa passagem, mas que ficou marcada negativamente por uma cavadinha no pênalti contra o Juventude, e aí depois daquilo ali, ele ficou totalmente marcado de forma negativa. Porém, ele joga no Al-Shabaab, foi emprestado nessa temporada e agora ele está chegando ao Vasco da Gama. Eu considero um jogador mais pronto. Acho que não é nenhum grande zagueiro, não é um jogador que vai mudar o patamar, mas acho que é mais pronto que o Luiz Gustavo. E para mim esse movimento tem sentido. Eu consigo entender esse movimento porque o Vasco precisa de jogadores prontos. Canhoto joga pelo lado esquerdo. E até segundo o nosso Neguerê, que faz o SBT de Brasília, ele já está chegando amanhã, porque o Neguerê é amigo da família dele, e ele falou que chega amanhã, mas a informação que eu tenho é que já estava engatilhado justamente porque a venda do Luiz Gustavo também estava engatilhada. É uma negociação, não posso dizer conjunta porque são clubes diferentes, mas é um movimento pensando em outro movimento. Pedro? Acho que sim. Foi o que eu falei. Tem que lembrar também que o Vasco está numa situação financeira complicada, né? Não vendeu o Ryan, não vendeu o PH, não vendeu o Piton, não vendeu o Léo Jardim. Todo clube precisa vender, até o Flamengo precisa vender. O Vasco também. Vasco na tela, melhores momentos. Eu estava muito esperançoso para esse jogo, mas não tem estratégia. O Vasco teve muito mais posse, etc. Mas não tem estratégia que resista a um pênalti com 20 e poucos segundos, cara. Concordo com você, Javier. É muito difícil você manter arrebenta tudo. Arrebenta com tudo. Só que muitas das vezes um time como o Vasco da Gama, né, que está vinha numa crescente, fazendo bons jogos, fez aquele jogo contra o Santos, tem que reagir às adversidades e encontrar soluções para os problemas que acontecem dentro do campo, e o Vasco não fez isso. O Vasco teve 70% ou mais de posse de bola, só que em todos os momentos o Juventude esteve muito mais próximo de fazer gols do que o Vasco. O Vasco agrediu muito pouco a última linha, foi muito pouco agressivo ofensivamente, e o Diniz deve estar fulo da vida. Por quê? Porque ele é um cara que gosta dessa agressividade. Ele já é, por si só, no banco de reservas, um cara agitado, ele gosta que o time dele seja agressivo, ataque os espaços, construa em progressão,
Mas o Vasco não conseguiu fazer isso ontem. Não sei se faltou intensidade, se o time não estava tão concentrado com relação à necessidade do jogo. Eu sei que o Juventude entrou contra o Vasco com aquele negócio apontado pro Shell, como diz o nosso querido Vanderlei Luxemburgo, e o Vasco, tomando esse gol, não conseguiu reagir. A gente vê o Juventude, o segundo gol que o Vasco toma, é uma jogada que o Vasco perde a segunda bola, uma coisa que o Diniz briga pra caramba, pegar essa segunda bola. Quando você perde a segunda bola, tá desarrumado, o Vasco tá com as linhas, além de espaçadas, estão muito abertas, né? O Hugo Moura tá muito longe do Lucas Freitas, e a bola acaba entrando em profundidade, o Lucas não consegue cortar, e o Juventude faz o gol com muita propriedade. O Juventude esteve inteiro. O Vasco teve mais a bola, mas o Juventude controlou o jogo da forma que ele quis sem a bola. E isso acontece no futebol moderno. E falar de merecimento, sabe que eu não gosto de falar sobre isso, mas o Juventude jogou muito mais para vencer do que o Vasco, e o resultado... Então, mas a gente vai discutir isso agora. Bota o número na tela para mim, Bigode. Olha só. Olha a diferença de posse de bola, irmão. Olha a diferença de passe. O Vasco teve quase 1000 passes. Não é fácil. Já joguei lá 2 vezes. Tava no banco as 2, mas tava lá de perto. Tu também jogou lá várias vezes. Joguei várias vezes lá. Não é fácil. É um campo muito rápido. Não, é jogar no Alfredo Jaconi. O Vasco trocou quase 1000 passes. O Vasco chutou 14 vezes, acertou só 2, beleza. Então assim, o Vasco jogou bola. O Vasco jogou bola. E aí, o nome do podcast é Dribla Aí. Nosso parceiro Chico Alberoni estava lá, depois você pode procurar para ver o corte inteiro. Tá no do Chico também. Chico foi jogador do Vasco, da base, foi vendido pro Barcelona. Isso, teve na Inter de Milão. Inter de Milão, Barcelona do Messi, enfim, voltou pro Rio. A história é boa, tá lá no Storycast. Vai, do Fernandão. Vocês vão se assustar. Ele fala um negócio legal. O que tá... A opinião dele eu queria saber e eu acho que eu concordo. O Vasco, antes do Diniz, de azeitar, era o time que jogava com mais dificuldade. Então era muita bola na área, era muita jogada que o Verratti ia na quebrada, trombar com os caras. E o Verratti é muito bom nisso. Mudou um pouquinho, ou mudou um pocão. O Vasco agora é um time que troca 1000 passes. É um pouco mais difícil pro Verratti se adaptar ali nessa toqueira. E ele traz outro ponto. Se a gente for olhar a carreira do Coutinho, toda hora tinha um pivôzão escorando e o Coutinho chapada. A gente tem visto um pouco isso, porque o Verratti não é muito um cara de pivô, ele é um cara de área. A gente já falou que o melhor cabeceador do futebol brasileiro hoje. Faz sentido essa teoria pra você? Porque assim, time que mete 6-0 no Santos e troca 1000 passes e chuta 14 bolas, tem certeza... É um bom time, cara. Só precisa azeitar e entender o que é melhor pro Vasco. Sim, eu acho que o Diniz ele precisa encontrar uma outra alternativa. Eu não acho que o Verratti seja o problema desse time, até porque tudo bem que não tinha ele contra o Santos, mas já teve ele em vários outros momentos em que o Vasco também poderia ter vencido os jogos, criou para isso, mas não conseguiu. A gente está falando de um cara que é extremamente finalizador, né? Um finalizador nato, o Verratti. Então, para ele sair para o jogo, é um pouco mais difícil, naturalmente. Um jogador que não está habituado a essa característica. E eu acho que o Fernando Diniz, aos poucos, ele vai tentar fazer com que esse Vasco jogue não em função do Verratti, como o Vasco já vinha jogando, mas que o Verratti também participe dessa construção do Vasco. O Diniz já tem algumas características que a gente consegue ver dentro do campo, que muitas vezes não agrada a gente. O Felipe Coutinho, por exemplo, vindo buscar o jogo lá atrás. Isso aí tem acontecido com uma certa frequência. O próprio Diniz já falou isso na entrevista coletiva, que é uma determinação dele. E para o Verratti, eu não sei se seria tão interessante sair tanto da área assim. Agora, não dá também para quando o Verratti estiver em campo, o Vasco cruzar 400 mil bolas na área. Eu acho que o Vasco não pode perder a característica de tentar achar o espaço por dentro, porque ontem foi um jogo em que o Vasco não teve esse espaço por dentro, como teve contra o Santos muitas vezes, por exemplo. O Juventude se fechou muito bem, e aí obrigou o Vasco a jogar muito pelo lado do campo. E aí isso acabou tendo uma consequência de muitos cruzamentos. Mas é claro que a presença do Verratti também influencia nisso. Até de uma maneira, acho que natural, né? Quando o Piton, por exemplo, vê o Verratti lá, ele não vai pensar em recomeçar a jogada, ter paciência para rodar o jogo. Ele vai querer cruzar para o Verratti, que os dois ali são arco e flecha. Mas eu acho que há uma necessidade de uma adaptação do Verratti em relação a esse novo jogo do Vasco. E eu não acho que isso vá ser um grande problema daqui para frente. Eu acho que o Diniz vai ter que, ele é muito bem pago para encontrar essa alternativa, e o próprio Verratti também, entender um pouco mais como é que tem funcionado esse ataque do Vasco. Ele tentou várias alternativas ontem. Olha que a produção separou
pra gente olhar aqui. Ó, como é que o Vasco começou, como é que o Vasco terminou. Algumas mudanças táticas, depois trocou para 3 zagueiros, não é isso? Isso. Aham. Na verdade, não tinha zagueiro, né? Botou 3 ali, mas... 3 defensores, né? Mas assim, isso é a minha humilde opinião, tá, Fernandão? Pra mim funcionou. O Vasco fez bom jogo. O Vasco criou, o Vasco chegou. O Juventude foi mais letal. Teve a tal da lei do ex. Mas assim, eu não acho que é um motivo pro torcedor do Vasco se apavorar. E vou falar, o Vasco vai ganhar do Corinthians domingo. E não é coisa de quem tá torcendo, não. O Vasco vai ganhar do Corinthians domingo. Tá jogando mais bola, pô. GV, eu acho que não é nem pelo fato do jogar. Eu acho que o Diniz ficou mais chateado com relação à falta da rotação que ele preza tanto dentro da equipe. E não é individual, não, é coletiva, né? Daquela rotação, daquela organização individual, o time junto, pressionando junto, o time retornando junto, o time não espaçando as linhas, o time concentrado para não deixar que os espaços aconteçam. Esse tipo de concentração, faltando em um jogo como esse, que para o Juventude era uma final. O Juventude sabia da importância desse jogo. Ele estava com um jogo a mais que o Vasco e abaixo. 4 pontos atrás. Abaixo. Agora está um ponto só. E Tem classificação, quer ver? Manda aí. E a gente sabe da dificuldade que é jogar lá. Um empatezinho estava interessante, mas o comportamento do Vasco, na minha opinião, é o que eu acho que deixou o Diniz mais chateado com relação ao jogo. Então, mas aí é o que eu tô falando. Hoje é outro Vasco. O que o Vasco faz em campo hoje, fez contra o Grêmio, fez contra o Santos, fez contra o Juventude, não reflete, tá aqui com 19 pontos. Concordo empatado com o Vitória. O Vasco tá jogando infinitamente mais bola que o Vitória, que o Juventude também, apesar de ter perdido, tá? Eu tô falando no recorte de 5, 6 jogos. Fortaleza nem se fala e com o Sport não dá nem pra comparar. O Vasco tá jogando melhor que o Santos, o Vasco tá jogando melhor que o Corinthians, o Vasco tá jogando melhor que o Grêmio e jogou melhor do que o Grêmio. Só que é aquilo, o campeonato são 38 rodadas. Exato, e o Juventude... Não adianta querer jogar só na virada do turno. E não adianta muitas vezes você jogar bem, porque o resultado ele não é uma certeza de que se você jogar bem você vai ter o resultado. Isso aí não existe no futebol. O Juventude está invicto desde que chegou o Carpini lá. Acho que são 3 jogos, nenhuma derrota. É verdade, é isso mesmo. É interessante a gente ficar observando isso, porque o Juventude já parecia morto, né, praticamente. A gente já dava o Juventude como uma das equipes ali, muito provavelmente seria rebaixados, mas está conseguindo agora ter um crescimento depois da chegada do Carpini. E do lado do Vasco, eu acho que o trabalho tem que continuar sendo feito. Não, volto a repetir, não acho que o Verratti seja o problema. Eu acho que é necessário você criar um mecanismo para que ele tenha o jogo dele. A gente volte a ver aquele Verratti participativo, mas participativo dentro da área. Talvez não tanto para sair. Aí você pode criar algumas fórmulas para que isso aconteça. Mas de uma certa forma, é preocupante pelos resultados. Eu acho que performance, exceção ontem, talvez ontem tenha sido o pior jogo do Vasco desde que voltou à Copa do Mundo de Clubes. Mas o Vasco estava, pelo menos até esse último jogo, na minha avaliação, num caminho interessante para sair dessa zona da confusão. Vamos ver se os resultados vão vir a partir do domingo. Se é Vasco